Mas, André, você já olhou para o abismo e pensou em desistir em algum momento da sua vida? Como foi esse momento para você? Sinceramente, eu estava numa situação complexa. Eu já vinha de um relacionamento complicado. A minha infância foi complicada, a minha adolescência foi complicada, porque eu era uma pessoa que amava muito, era muito intenso em tudo que fazia. Então, se era para ser amigo, ia ser amigo de verdade. Se era para ter um relacionamento, ia ter um relacionamento de verdade. Mas aconteceram coisas na minha infância que acabaram prejudicando isso. E eu me senti rejeitado naquele momento. E achava que ninguém ia querer se relacionar comigo. O problema foi agravando, agravando, até o dia que comecei a trabalhar. E lá, né, encontrei um gerente regional nessa empresa que eu trabalhei. Infelizmente, o cara era mal, terrível. E até hoje, né, passados-se 15 anos, eu encontro pessoas dessa empresa, pessoas que nem conheciam ele, chegam e dizem: Meu Deus do céu, esse cara tem uma má fama. Enfim, trabalhei quase 5 anos nessa empresa. E 2 anos eu trabalhei com ele. No terceiro ano eu fui promovido para uma outra linha, linha de dermatologia, e me livrei dele. Mas foi a minha melhor época na empresa. Quando chegou no quarto ano, esse cara veio para minha linha. E aí eu entrei numa depressão profunda. Voltando de Joinville, eu quis jogar o carro na represa da Vossoroca. E quando eu fui jogar o carro, quando eu fui bater no guardrail para entrar na Vossoroca, não sei o que aconteceu, se tinha um buraco, alguma coisa na pista, eu levei um tranco, levei um susto e voltei à realidade. Eu estava certo que ia me matar, eu voltei à realidade, desviei o carro, tive tempo de desviar o carro. E fui para uma casa de uma pessoa, amiga minha, né, uma pessoa que eu chamava de tia, né, tia afetiva. E ela olhou para mim e falou assim: Filho, tá tudo bem com você? Eu falei: Tá tudo bem, tia, tá tudo tranquilo. Eu chamava ela de tia. E ela me fez uma pergunta. Assim que eu saí da estrada e fui para lá, entendam isso. E ela chega e olha para mim e falou: Mas você não tentou o suicídio agora mesmo? Óbvio que ela estava movendo ali pelo Espírito de Deus, né? Eu sei que alguns não acreditam, mas ela movia em profecia. E eu levei um choque, né? Eu estava virado, me embriagando todo final de semana, virado no que é aquilo. E assim, como assim Deus estava preocupado comigo? Mas eu pensei em desistir. E não foi só essa vez. Mas essa foi uma das piores vezes que eu já tinha vivido. E você conheceu alguém que aos 16 anos caiu num amor que mudou tudo, né? Pode nos contar como essa história começou? Essa história começou quando eu tinha 16 anos. Eu tentava me relacionar com pessoas e acabei não tendo sucesso nesses relacionamentos. Eu tinha uma autoimagem totalmente deturpada, totalmente estragada, aonde eu acreditava que era feio, que ninguém ia me amar por causa daquele sentimento de rejeição que eu falei anteriormente, e aceitei o relacionamento que dava, né? Óbvio, tentei alguns relacionamentos, criei coragem para pedir para namorar com algumas pessoas, mas para ter uma noção, eu fui ter o meu primeiro beijo na boca com 15 anos. Né? Então, para vocês entenderem a gravidade dos problemas emocionais que eu tinha. Hoje é muito mais simples, mas naquela época era tudo mais complexo. E eu entrei num relacionamento, né? Infelizmente não tinha a base de conhecimento que eu tenho hoje. Entrei num relacionamento com uma pessoa que já tinha problemas emocionais e em vez de somar, né, um mais um virar dois, o negócio ficou terrível, porque foi multiplicado, né? Uma coisa que, inclusive, o Pablo Marçal fala, todo número multiplicado por zero fica menor. Exemplo, se você multiplicar 0,5 por 0,5, você tem um resultado de 0,25. Fica pior. Então, a grande problemática foi essa. Né? Eu acabei entrando num relacionamento tóxico porque eu achava que ninguém iria me amar, que eu não teria ninguém, eu não teria relacionamento com ninguém devido a todos esses problemas. Entendi. E nesse processo todo, né? Você tem 43 anos hoje, 27 anos já de casado com uma pessoa, né? Como que era o dia a dia com essa pessoa? A partir dos gritos, porta batendo e o silêncio do pai ausente. O relacionamento se tornou tóxico desde o começo. Né? A primeira semana já houve um término, e brigas constantes. Né? Existia muito orgulho ali, muita arrogância. Né? Ela não queria ter relacionamento algum, não sei por que cargas d'água também entrou no relacionamento, mas as brigas eram comuns, né? Brigas, ciúmes, perseguições, acusações,
violência, né, pública, vários casos de sair com o carro, né, sair do carro com ele em movimento, veio para casa, né, eu tentei manter esse relacionamento porque achava que não teria mais esperança para mim e acabou se tornando um problema, né, até o momento que eu precisei tomar algumas decisões na minha vida profissional, na minha vida como desenvolvedor humano, que foram todas negadas. Eu não vou, não quero e queria me impedir, me aprisionar. Então, o relacionamento começou lá com 16 anos, né? Eu, por ter uma cultura cristã, acabei não terminando o relacionamento porque achava que Deus ia fazer alguma coisa. Mas, de verdade, Deus só vai fazer alguma coisa se a pessoa quiser. Mas eu só fui entender isso agora, né? Com aos 43 anos. Teve uma parte da história que você falou sobre... chegou um momento que você segurou a garrafa e pensou que era o fim, né? E o que levou a esse ponto tão escuro? Na verdade, como toda pessoa que está machucada por dentro, ela tenta anestesiar a dor. Seja com drogas, seja com álcool, seja com tudo exagero, né? Festa em exagero, treino em exagero, tudo que é exagerado é uma tentativa de apaziguar as dores internas. Então, eu, obviamente, venho de uma família de pessoas que têm problema com bebida, né? Alguns alcoólatras, mas alguns com problema de bebida. E esse foi o meu caminho, né? Então, eu bebia, até uma hora que eu cheguei e falei, cara, chega, isso aqui é o fundo do poço, né? Usei como fuga, né? Usei como meio de anestesiar toda aquela dor e para tentar suportar o que eu tinha naquele momento, tanto no trabalho como nos relacionamentos. E você conseguiu largar o vício da bebida, né? Como foi para você dar esse passo, largar a garrafa e, né, após 27 anos, o que mudou depois disso? Na verdade, em 2014 eu tive uma experiência muito interessante, né? Não sei se você acredita ou não, mas eu tive uma experiência, estava no meu quarto, nós passávamos por uma situação ali que uma criança estava sendo oprimida, vendo coisas, eu vou dizer assim para ficar mais simples, e nós sabíamos o que estava acontecendo, né? Eu venho de um lar cristão. E só que assim, todo mundo bebendo, todo mundo fumando, todo mundo virado no que é aquilo, todo mundo no meio da prostituição. Nós tínhamos vergonha de pedir ajuda, né, para os crentes, porque sabíamos que seríamos julgados, sabíamos que seríamos condenados e nós não queríamos isso. E aí eu fui e falei, caramba, né, eu vou lá assistir um negocinho para ver como é que resolve esse problema aí para fazer, né, no termo técnico é libertação, uns chamam de exorcismo. E naquele momento, em maio de 2014, eu na minha cama, eu ouvi uma voz no meu coração. Não foi na minha cabeça, não foi no meu ouvido, foi no meu coração, né, dizendo assim, filho, eu quero você de volta. Imagine, eu estava virado no alcoolismo, virado no mundo de anestesia através de vícios, virado na pornografia para tentar aliviar tudo isso, e uma voz diz, filho, eu quero você de volta. Naquele momento eu sabia o que estava acontecendo, tomei um choque, e respondi a isso, né? E naquele mesmo dia, larguei da bebida, a pornografia foi um mês depois, né, por uma outra experiência, mas aquilo me trouxe um choque tão grande que eu precisei tomar uma decisão na minha vida, e ali eu larguei a bebida. Caramba. O legal de... Você falou que veio de um lar cristão, né? Não sei se isso acontecia pra você, mas a tua mãe chegava e orava por você à noite também? Você acordava com a tua mãe orando por você e cochichando assim? Não, nunca fez isso. Nunca fez isso. Minha mãe orava lá no quartinho dela lá, mas nunca, né, chegou próximo de mim, né, e tudo mais. Até porque eu sempre fui muito recluso devido ao problema da rejeição, né? Eu não deixava as pessoas se aproximarem de mim, né? Porque eu tinha medo de ser machucado, que deve ser o caso de muitas pessoas aqui que nos ouvem. Eu conheço bastante gente que tem um lar cristão e, na verdade, é bem sempre parecido, né? Ou a mãe, ela é muito... pega o chinelo e começa a orar, expulsando os capetas, já, né? Tudo. Mas interessante. Mais uma pergunta, André. Você também teve um momento da sua vida que você escutou uma voz, né? Que sussurrou para você que você é mais que isso, você falou. E o que essa frase significou para você nesse exato momento? Na verdade, a frase correta foi: eu tenho algo muito maior para você.
Você imagina uma pessoa que está num relacionamento deficitário, num momento profissional deficitário. Você tem uma capacidade enorme e sabe disso, mas você não tem força para levantar e fazer qualquer coisa. As palavras que as pessoas diziam eram todas palavras de derrota. Você não vai ser nada, você não vai conseguir, você é ovelha negra, você é fraco, você é incompetente. Então sempre foram palavras depreciativas e negativas. Imagine você conseguir se levantar disso. Você não consegue. Até que essa voz, foi Deus que falou comigo ali, disse: eu tenho coisas maiores para você. Aí quando você está no fundo do poço, no abismo, fica fácil você responder. Falou: caramba, eu preciso, eu não aguento mais essa vida miserável que eu tenho. Óbvio que tomei muitas decisões erradas depois disso, né? Não foi assim algo, nossa, extraordinário, tal, mudou tudo da noite por dia. Mudou algumas coisas, sim. Mas foram passos para chegar nesse objetivo. Entendi. André, tem pessoas que estão assistindo provavelmente esse vídeo e eu queria que você deixasse um conselho para ela, né? Qual foi o seu quase e para essa pessoa que está assistindo agora, né? Como você pode ajudá-la? Ou que frase você poderia falar para essa pessoa que ajudaria ela nesse exato momento de dificuldade da vida dela? A frase nesse contexto é: esquece o que as pessoas falaram. Se foi o teu pai, se foi a tua mãe, se foi tua avó, se foi teu avô, se foi teus tios, se foi teus parentes, não importa quem falou para você que você não merece, que você não pode, que você não consegue, que você não tem capacidade. Abandona tudo isso. E o pior se for o seu cônjuge, né? Esposa ou esposo, namorado ou namorado, noivo ou noiva. Se são essas pessoas que estão falando, todas elas que eu coloquei aqui, esquece o que elas dizem. As pessoas normalmente elas falam aquilo que está dentro delas, aquilo que elas viveram. Elas não podem dar o que elas nunca receberam. Mas você pode entender que tem pessoas que acreditam em você. E é nessas pessoas que você deve confiar. Eu ouvi há muito tempo um mentor falando para mim o seguinte: 5 pessoas na sua vida vão passar e vão marcar a sua vida de forma indelével. Então, assim, busca essas pessoas. Não fique esperando que pai vai te apoiar, não fique esperando que mãe vai te apoiar, que marido vai te apoiar, que esposa vai te apoiar. Se apoiar, joia, eles estão fazendo algo surpreendente, mas se não te apoiarem, continua do mesmo jeito. Busque pessoas que vão te elevar, pessoas que vão te catapultar, pessoas que vão te colocar num novo nível. Não desista, não desista. Eu já quis me matar porque eu achei que não tinha mais jeito para minha vida. Mas eu acreditei, continuei, permaneci porque tinham pessoas que acreditavam em mim. E hoje eu estou na posição que eu estou buscando ajudar vocês. Obrigado, André. As pessoas, na verdade, elas têm uma dificuldade, né, até para se curar dessa situação toda, né? Porque elas esperam, a gente em geral, né, espera que primeiro as pessoas de dentro de casa nos apoiem, né, nos aconselhem, nos incentivem. E é tão ruim quando não tem, é mais depreciação e peso que eles colocam, não vai dar certo, né? Mas isso é a maldição da expectativa. Porque você espera que porque são seus pais, seus parentes, eles vão te apoiar. Ou seu marido ou sua esposa, eles vão te apoiar. Mas a vida normalmente não é assim. Né? Então abandone essa expectativa. Se tem algo dentro do seu coração e você acredita que vai com força, insista, não desista, persista. Né? Porque senão vai acabar tendo problemas e você vai envelhecer e não vai viver os sonhos que você tinha para você mesmo.